Pega todos os seus materiais de desenho e vem comigo que a Marja vai te ensinar para que eles servem. Olá, amiguchos do YouTube, tudo bom com vocês? Eu sou a Marjorie Luna, do Marjo Ilustra, e hoje eu estou começando um quadro novo chamado Marjo Ensina, que é para todo mundo que quer aprender a desenhar e não sabe por onde começar. Então vão ter vários episódios, não tem assim um número específico de episódios que vão ter. Todo mês eu vou trazer algum vídeo desse para vocês. E hoje a gente vai falar sobre materiais. Gente, muita gente me pediu para fazer esse tipo de vídeo ensinando a desenhar, mas eu acho importante falar um pouco sobre materiais. Então eu vou falar sobre folhas, lapiseira, lápis, material para colorir, lápis de cor, tinta, enfim. Vou falar de todos esses materiais nesse vídeo. Então hoje ainda não precisa separar seus materiais. Primeiro a gente vai ver todos esses materiais. Eu vou falar desde os que eu gosto muito de usar e os que são mais básicos, que com certeza você já tem em casa, pra gente poder começar algum desenho, tá bom? Eu vou tentar todo mês trazer esse tipo de vídeo pra vocês, então já se inscreve aqui no canal se você já gostou da ideia. Deixa aqui no comentário que tipo de desenho que você quer aprender a desenhar, né? Se tem algum desenho favorito que é o sonho da sua vida poder desenhar. E deixa também um like, gente, que isso me ajuda muito a divulgar o canal e o vídeo, tá bom? E é isso, bora conhecer os materiais? Ah, e não esquece, hein? Compartilha com os miguxos que esse vídeo tá babado, hein? Então vem. Então vamos lá, eu vou falar um pouco dos tamanhos e vou falar da gramatura do papel. Começando pelos tamanhos, nós temos o tamanho básico, que é o A4, né? Que é uma sulfite, vou deixar aqui de lado esses papéis. Nós temos a sulfite básica, e essa sulfite, eu uso muito ela para me basear nos tamanhos. Então, quando eu quero saber e lembrar quais são os tamanhos, eu uso lembrando de uma sulfite, que é um papel mais comum. Nós temos também o tamanho A5, que seria a metade do sulfite, né, que seria um tamanho menor. Nós temos o tamanho A3, que seria 2 vezes a sulfite, né, então seria um tamanho maior. E nós temos o A2, que seriam 2 vezes o A3, então seriam 4 vezes o sulfite. Não sei se deu para entender, tá bom? Eu gosto de usar bastante o A4, porque depois eu posso emoldurar, eu posso colocar na parede de casa, enfim. Mas também eu uso bastante o A3, dependendo da foto, ou dependendo do desenho, fica bem legal desenhar bem grandão. E também dependendo dos detalhes que você quer colocar, se você quiser colocar um fundo, fazer um cenário, também fica bem legal você usar o A3. Mas para começar, gente, o básico do sulfite já seria suficiente, o tamanho do sulfite, tá bom? Agora falando de gramatura, o que raios é a gramatura? Gente, nada mais é que a grossura do papel. Então, a sulfite, ela tem 75 de gramatura. É um papel bem molinho, como vocês podem ver. Ele é mais usado para a gente imprimir documentos e tal, mas também serve para desenho. Eu, particularmente, não gosto tanto desse papel, eu não utilizo tanto, mas você pode utilizar para começar a desenhar, porque ele super se encaixa nos materiais, tá bom? Outro papel que eu uso bastante é o de gramatura 180, para quando eu vou colorir com marcadores ou com alguma canetinha, para não ficar passando para outro lado, porque a sulfite ela vai acabar enrugando um pouquinho, porque dependendo do material, dependendo do tipo de material, vai soltar água ou algum tipo de álcool e isso vai dar uma enrugadinha. Então eu gosto de usar uma folha de gramatura 180, beleza? E para pintar em guache ou em aquarela, eu gosto de usar o de gramatura 300, que é um papel bem mais firme, bem mais grossinho. E ele não passa para o outro lado. Às vezes ele dá uma enrugadinha assim por causa da água que você utiliza para o guache ou para aquarela. Mas ele super atende qualquer tipo de arte que você possa usar tinta. Então é um papel bem legal. O preço dele é um pouquinho mais salgado, mas tem alguns preços acessíveis, então eu vou deixar aqui na descrição para vocês os preços, tá bom? Mas eu super indico um papel de gramatura 300. Eu nunca usei outras gramaturas para fazer aquarela ou guache. Eu nunca tentei, por exemplo, de 180, então eu não posso dizer se funciona ou não.
mas vale a pena testar. Isso não impede da gente testar e ver como fica, certo, miguxos? E é isso. Agora, miguxos, vamos falar sobre lápis. Precisa ter algum específico? Não, gente, não precisa ter nenhum específico. Pode ser qualquer um que você tenha na sua casa, qualquer um que você sinta à vontade de utilizar. Mas eu vou falar um pouquinho dos materiais que eu conheço, tá? Existem bem trilhões de materiais, mas eu vou falar os que eu conheço e os que eu utilizo, tá bem? Começando por lápis. Lápis, vou deixar essa caixinha aqui de lado. Lápis geralmente eu uso ou um F ou um H, que seria um lápis com pontas mais finas. Eu não sei se vai dar para focalizar aqui, mas são pontas mais finas e mais firmes, tá bom? O que significa isso? Os lápis de ponta mais firme, eles vão deixar o traço um pouco mais leves, um pouco mais delicados, porque eles não vão marcar nem o papel e não vão manchar, não vão fazer aquelas manchas ou deixar um rascunho um pouco mais sujo, tá bom? Tem o lápis também HB. O HB, ele é bem mais grossinho e ele é com uma textura um pouco mais, como se pode falar? Um pouco mais fofa. Você consegue deslizar melhor no papel, vamos dizer assim. Ele é mais macio, acho que essa é a palavra. Então, eu utilizo ele para fazer sombras ou para fazer até usar para pintura, fazer alguns detalhes. Ele é bem macio, ele é bem gostoso de utilizar. Então, para isso que eu utilizo os lápis, tá bom? Falando um pouco de lapiseiras, essas são as minhas lapiseiras, todas da marca Cis, e são todas da marca Cis. Eu ia falar que essa não é, mas também é da marca Cis. Tanto faz a marca, vocês podem pegar lapiseiras que vocês tenham em casa. Eu tô mostrando as que eu tenho. Então, falando um pouco de lapiseiras, as que eu conheço são a 03, a 05 e a 07. Falando um pouquinho da 03, ela é a mais fininha de todas, o traço fica super fino e delicado, mas se você tiver a mão um pouquinho mais pesadinha, ela vai quebrar com mais facilidade, porque ela é bem delicadinha, mas vale a pena testar. Às vezes você quer um traço bem mais delicado, então eu indico vocês terem uma também para testar, beleza? Falando da 05, que acho que é a mais comum, né? Ela fica um traço bem limpo, eu gosto de desenhar com ela, por isso o esboço ele fica um pouco mais limpo. Então eu gosto de usar bastante ela, mas sinceramente, falando das três, eu gosto muito da 07, eu acho que combina mais com o que eu gosto de passar para o papel. Ela é um pouco mais forte, ela fica um contorno bem mais marcado, mas vai muito também da pressão que você faz com as mãos quando você utiliza, e eu uso bastante ela, então eu indico também, mas isso vai muito por pessoa, tá, pessoal? Só tô mostrando mesmo os materiais que eu tenho, se eu precisar eu desenho com qualquer uma, mas a que eu mais gosto é a 07, sempre gostei, desde a época que eu estudava, eu gostava muito de lapiseira 07. E sobre lápis ou lapiseira, gente, é muito do que você se sente mais à vontade. Tem desenhos que eu uso lápis, tem desenhos que eu uso lapiseira. Isso varia muito. Então, se você só tiver um ou outro, pode começar por eles. Você não precisa comprar nenhum material novo. Mas eu indico, sempre que possível, vocês investirem em coisas diferentes para testar. Porque, a princípio, é uma coisa que você às vezes está acostumado e não coisas que você tem certeza que você goste. Não sei se vocês me entenderam. Mas eu sou muito a favor de testar coisas diferentes. Outros materiais que eu quero falar aqui para vocês, que não são os menos importantes, na verdade são muito importantes, e eles fazem parte do kit básico do básico do básico para começar a desenhar, são as borrachas, pessoal. Gente, borracha, vamos lá. Borracha é uma coisa bem básica, uma coisa baratinha, então qualquer borracha que você tiver vai servir para o seu desenho. Eu, conforme fui aprendendo algumas coisas, eu fui tendo preferências. Então, assim, vou falar um pouquinho dessa borracha aqui, da Pentel. Ela é ótima para apagar, ela não esfarela tanto. Tem borrachas que esfarelam demais e isso me incomoda um pouco, porque mais esfarela do que apaga. Essa não, ela apaga bem. O problema é que se tiver um grafite muito sujo, você tem que tomar cuidado porque ela dá uma manchadinha na grafite.
mas ela é ótima, eu super indico para vocês. Essa borracha aqui da Mono Smart, da Towball, ela é ótima para apagar pequenos detalhes, lugarzinhos assim que você não quer apagar muita coisa. Então ela chega bem nesses cantinhos. Ela é ótima também, super indico para vocês, e elas todas são bem baratinhas, tá? É uma coisa bem baratinha. Uma das coisas que eu uso muito desde que eu era uma querida adolescente são borrachas em canetas, que eu acho bem mais fácil. Essa minha caneta é da Pentel e ela é incrível, ela é muito prática e ela alcança os lugarzinhos, os cantinhos que eu quero. Quando eu vou apagar muita coisa, ela não gosto muito de usar ela, porque eu acho que eu vou estar desperdiçando demais a borracha. Então eu utilizo uma maiorzinha. Mas para detalhes, quando você está acertando o olho, boca, que é o que eu costumo desenhar, ou pequenos detalhezinhos, eu gosto muito dela. Eu acho ela bem prática e ela tem um refil e é super baratinho, ó. Você paga uma vez a caneta e depois vai comprando o refilzinho dela. É muito legal. E temos também a limpa-tipo, que vocês me veem usar muito ela aqui no canal. Gente, a limpa-tipo eu nem sabia o que era, fui pesquisar e ela é simplesmente uma massinha. Ó, se eu apertar aqui, ela parece uma massinha de modelar, ela é bem firmezinha e ela serve pra você pode usar o tamanho que você quiser, tá? Ela estica, ela é uma massinha mesmo. E você usa ela como borracha e ela apaga super bem. Só que ela também é utilizada para suavizar as linhas. Então, quando eu já finalizei todas as linhas e eu quero passar algum material e eu quero deixar mais marcado o material do que o lápis, eu utilizo ela porque ela suaviza todas as linhas do desenho. E o legal dela é que ela não solta o farelo de borracha. Então, se às vezes você tá num lugar e você não quer sujar a mesa ou coisas do tipo, às vezes você tá no ônibus, vai ficar jogando pozinho de borracha, ou no metrô, ou às vezes tá sentado num café desenhando, vai ficar soltando um monte de fiapinho da borracha, é legal ter uma limpa-tipo. Eu dividi essa limpa-tipo e tá vendo que ela é um pouquinho mais escura, porque eu já usei bastante e ela vai misturando com a cor da grafite. Você para de utilizar quando ela começar a soltar essa grafite do limpa-tipo. E a minha já faz mais de um ano que eu tenho e até hoje não usei esse outro lado. Então eu dividi ela e fui utilizando, então eu ainda tenho esse outro lado. Ela dura muito. Ela é mais cara, ela custa uns R$7, mas ela compensa muito, porque você vai ter uma borracha por muito mais tempo do que talvez uma dessa, que essa daqui, conforme você vai usando, ela vai diminuindo de tamanho. Então é um ótimo investimento e ela serve também para apagar, eu descobri fazendo, tá? Para apagar a tela. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei pintando uma tela pela primeira vez e eu mostrei o quanto ela foi incrível para apagar os detalhes sem ter perigo de rasgar a tela, porque conforme você força a borracha, pode ser que você rasgue, né, o tecido da tela. E ela não, ela é super tranquila, você vai apagando devagarzinho, ela vai sugando toda a grafite do tecido. É muito incrível mesmo. Super indico pra vocês. Agora falando um pouquinho de materiais para colorir o seu desenho. Vamos lá? O material mais comum, gente, e mais acessível de todos é o lápis de cor. Preciso ter um caro? Lógico que não, gente. O investimento é alto? Depende. Depende do material que você quer investir. Mas os meus, assim, sem surtar, hein, pessoal? Uma caixa de lápis de cor hoje, se você for pesquisar aí na internet, nas lojas que você costuma, nas papelarias que você costuma comprar, uma caixa de 12 cores é um valor bem acessível. E com 12 cores você já consegue fazer muita coisa. São as cores básicas e você já consegue desenhar bastante coisa e colorir bastante coisa. Então é o suficiente para começar. Se você puder investir, investe em um que tem 24 cores, 48 cores, mas isso vai muito do que você quer. E isso vai trazer um pouco mais de possibilidades. Não que a caixa de 12 cores não traga possibilidades, você consegue fazer muitas coisas legais. Mas sempre que você puder investir, invista. E hoje nós temos várias marcas aí no mercado de lápis de cor que são acessíveis. Às vezes uma caixa de 48 cores está numa promoção. Então, o que eu indico para vocês é não se prenderem por marca. Tem muito material bom aí, baratinho, beleza? Eu vou falar um pouco dos que eu gosto e que eu sempre usei. Então, eu sempre usei a Faber-Castell desde que eu era criança. Eu nunca usei outro lápis de cor. Eu não tenho nem como falar sobre outros lápis de marcas escolares porque eu não usei.
Então, a única coisa diferente de Faber-Castell, todos esses são da Faber, tá? Todos os meus lápis de cor são da Faber-Castell. O único que não é da Faber-Castell que eu ganhei no Natal do meu marido foi esse de linha profissional da Cretacolor. Eu já mostrei ele em um vídeo aqui do canal quando eu desenhei a Alexa. Se você ainda não conferiu, vai lá conferir, vou deixar aqui na descrição. Eu não vou falar de outras marcas, porque eu nunca usei, mas eu falo e eu incentivo vocês a testarem sim. Então, se o Faber-Castell, o Cretacolor não forem acessíveis para vocês, por favor, procurem marcas que vocês podem comprar e comprem, porque vocês já vão conseguir construir muitas coisas legais apenas com isso, beleza? Miguxos, agora falando um pouquinho sobre outros materiais, de marcadores ou canetinhas, tá? Essas daqui são canetinhas. Ai, Marge, qual que é a diferença desse raio de canetinha para marcador? Pois bem, pelo que eu fui pesquisando e que fui aprendendo, onde eu fui caçando informações, é que as canetinhas, elas são à base de água e os marcadores são à base de álcool, tá? Assim, as canetinhas eu não uso tanto, mas eu indico para vocês que querem começar a pintar com coisas diferentes como lápis de cor. Porque é uma linha legal, tem várias cores, são linhas escolares de muito tranquila acessibilidade, não são caras e vocês conseguem construir bastante coisa com várias cores. Aqui tem cores até de pele que você pode construir com camadinhas, tem cores muito variadas de uma cor só, então vários tipos de azul, de roxo, de verde, isso é bem legal. Então você teria uma caixa bem completa, com cores bem completas, podendo fazer várias coisas, gente. Mas eu uso pouco, só para deixar bem claro para vocês que eu uso bem pouco. Eu acho que eu não trouxe nenhum vídeo ainda usando essas canetinhas. Eu uso elas muito para escrever, porque a pontinha dela é bem fininha, então eu uso bastante para escrever, não uso tanto para colorir. Mas são cores lindas, eu já usei em alguns desenhos antigos meus, mas hoje eu não trouxe nenhum no canal, mas eu vou trazer aqui nesse formato, aqui nessas aulinhas para vocês, tá bom? E vamos agora falar um pouquinho de marcadores. Os marcadores, então, como eu falei, são à base de álcool. O investimento ele é um pouquinho mais salgadinho, não vou mentir para vocês. Mas quem tá gostando aí de desenhar e quer investir numa coisa mais diferentinha, uma coisa mais legal, eu acho que vocês podem investir nesses materiais. Não, lógico, gente, existem milhares de outros materiais, mas os que eu tenho utilizado, os que eu conheço, são esses daqui, são os que eu gosto de utilizar, beleza? Então, vamos falar um pouquinho de cada tipo deles. Nós temos aqui o marcador da Copic, que ele é bem famoso. Ele tem uma ponta pincel muito gostosa de mexer. Eu vou ficar pondo na mão, senão ficar manchando minha mão. Mas ele tem um material muito legal, assim, pra passar no papel. É muito suave, é muito macio para você fazer a pintura. Ele cobre, faz uma cobertura muito legal. E ele também tem refil. Então você pode comprar o refil e recarregar essa caneta, porque ela é uma das mais caras. Na verdade, ela é a mais cara que eu tenho aqui. Mas ela tem refil, e o refil você consegue dar 3 cargas na caneta. Então é um investimento bom para quem quer investir um pouco mais em desenho. Nós temos também a Le Plume. A Le Plume, ela é bem parecida com a Copic. A única diferença é que ela não tem refil. Então acabou, tchau caneta, tem que jogar fora, infelizmente. Mas ela tem praticamente cores muito parecidas e ela também tem a ponta igualzinha da Copic. Outro marcador que eu gosto bastante é o da Bic Marking. Eles vendem kits também, tem cores mais fortes, tem cores mais pastéis. E eles são fantásticos para colorir, eu adoro. E eu tenho várias cores deles, então eu super indico para vocês colorirem, o desenho fica lindo. E é isso, eu acho que vocês vão gostar. Um outro marcador que eu gostei demais foi esse da Bic Marking. Ele tem essa ponta chanfradinha, tipo um marca-texto, mas, gente, ele preenche muito bem o desenho, qualquer superfície que você queira pintar com ele. Ele é incrível, ele só tem um probleminha, que ele passa pro outro lado. Então, se você for desenhar, coloca umas 2 camadas de folha ali por baixo. Por exemplo, se você tiver uma superfície que você não quer manchar, tomem cuidado porque ele mancha, mas ele é perfeito.
E um outro cuidado que vocês têm que ter com ele é que a cor real da caneta não é a que está na tampa. Então, se você puder, quando você for comprar, você testar a caneta, seria o ideal. Mas ela é incrível, eu tenho várias cores e eu adoro essa caneta, então fica a dica aí pra vocês. E ela é super baratinha, tá? Ela não passa de R$5, ela é bem barata. De todas aqui, ela é a mais em conta, beleza? E nós temos também as brush pen. O que são brush pen? É aquela técnica de lettering, então elas são ótimas para fazer lettering, mas elas também servem para colorir. E eu indico algumas marcas aqui para vocês. Eu tenho da Leplume, tenho da Cis, que eu não coloquei aqui, que eu esqueci. Tenho dessa marca aqui, que é a Marve, também é muito boa. Essa caneta é muito boa, eu super indico para vocês. Tem a marca da New Pen, que são ótimas, todas maravilhosas. E tenho essas que eu comprei na China. Não lembro, é da Fabric Color. São ótimas também, cores super vivas e eu gosto bastante delas. Todas elas também servem para você colorir o seu desenho, beleza? Gente, agora falando de um outro material que é super baratinho o investimento, caso você queira fazer uma técnica diferente do lápis de cor ou de um marcador, são os guaches. Gente, guache é super baratinho. Uma caixinha dessa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cores. Ai, gente, é assim que eu faço conta. Custa R$6. É coisa assim super baratinha. E ele tem várias cores, ó, amarelinho, verde, cor de pele, azul, marrom e super dura bastante. Você consegue criar coisas muito legais diluindo em água. Então eu indico sim vocês usarem diluindo em água para vocês terem um resultado mais suave, mas nada impede de vocês pintarem diretamente com ele sem diluir em água, beleza? Mas eu super indico ele, é muito legal. Outros materiais que eu tenho usado muito, na verdade o guache já não uso há muito tempo, são as aquarelas. Primeiro eu comecei com essa aquarela, ela é uma aquarela escolar da Acrylex. Super baratinha também, não lembro o preço, vou procurar ela pra vocês, mas ela é bem baratinha e acessível. Eu também utilizo ela diluindo em água e você pode usar até a tampinha dela como godê, tá? É muito legal, você cria várias coisas, cores diferentes, você pode misturar as cores e criar milhares de cores novas. Então, vários desenhos que eu fiz aqui no canal foram utilizando essa aquarela. E uma outra aquarela que eu investi no Natal, que eu me dei de presente de Natal, foi a aquarela da Leo Art. Eu sou muito apaixonada por texturas que tenham glitter ou brilho. E essa aquarela, ela é muito incrível. Ela é metálica, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela é metalizada e ela fica um efeito maravilhoso. O primeiro desenho que eu usei aqui no canal foi o de Natal. Se vocês ficarem curiosos e vocês não assistiram ainda ou tá chegando aqui hoje, dá uma conferida lá, ficou incrível o desenho. E ela é um pouquinho mais cara que a da Acrylex, mas ela é acessível também, ela custa uns R$40. Então nada muito absurdo perto de outras aquarelas que eu super quero investir no futuro, que são aquarelas internacionais, são aquarelas importadas, enfim, internacionais é boa, né? Não, são aquarelas importadas, tá bom? Mas essa aquarela é muito linda, eu super sugiro vocês terem quando vocês começarem a pintar, colorir, desculpa. Outros materiais que eu também indico pra vocês são os pincéis. Pincel pode variar de R$2, gente, até, sei lá, R$1.000. O pincel varia demais. Só que eu indico uma linha pra vocês, que é a da Faber-Castell. São esses daqui, acho que ele tem mais um, que é um pequenininho. Vem 4 pincéis, eles vêm até com esse negocinho aqui, essa borrachinha. Eu tirei porque quando eu vou colocar dentro da água, ele absorve um pouco de água e ele acaba pingando no desenho. Então eu tirei, mas ele vem com esse detalhezinho aqui. Você vai encontrar esses pincéis com esse detalhezinho preso aqui. E, gente, não é uma linha muito cara, acho que você vai gastar uns R$15 em 4 pincéis. E compensa porque eles são ótimos, eles são macios e eles não soltam pelo. E tem muito material que você vai falar, vou investir porque é baratinho, mas solta pelinho. Não compensa. Uma marca que eu também indico pra vocês é a da Tigre. A Tigre, ela tem variações infinitas também de pincéis e ela é muito boa. Inclusive esse pincel aqui,
ele veio não lembro se foi no kit de pincéis ou se foi no lápis de cor aquarelável. Eu acho que é aquele pincelzinho que vem quando você compra um lápis de cor aquarelável. Ah, gente, tem também isso, tá? Eu acho que eu não falei na parte dos lápis. Existe uma linha da Faber-Castell que é aquarelável, então você consegue usar duas técnicas, tanto ele seco quanto usar o pincel para fazer um efeito de aquarela, é bem legal. Então você teria duas técnicas no mesmo material. E tem também essa canetinha aqui, que eu nunca lembro o nome dela, mas ela tem um reservatório, onde você coloca água, e às vezes você quer fazer algum desenho e não pode ter um copo de água do lado, alguma coisa assim, então você coloca a água no reservatório dela. Ela é um pincelzinho, ela é tipo uma brush pen, e ela é super macia, serve para todos os tipos de tinta, e você pode utilizar pressionando o canudinho aqui com água, ele vai soltando um pouquinho de água e você vai fazendo a mistura que você quer. Então você pode usar um pratinho, alguma coisa assim para misturar, ou você já pode usar diretamente essa canetinha aqui que eu nunca lembro o nome. Desculpa, mas eu vou deixar na descrição, beleza? Os materiais que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, não menos importantes também, ai, o meu tá cheio de cabelo, é o compasso e o esfuminho. Vou falar um de cada vez. O esfuminho, ele serve para você esfumar qualquer lápis. Então pode ser um lápis de cor ou um lápis HB, que é aquele mais macio que eu mostrei, que a pontinha dele é um pouquinho mais grossa. E ele serve para você fazer algumas pinturas em grafite. Então às vezes você não tem o lápis de cor, você só tem o lápis, você pode usar o esfuminho, que ele vai fazer um efeito bem legal na pintura de vocês. E esse esfuminho custou acho que R$1. Ele é bem barato, sério. E ele tem vários tamanhos. Eu acabei comprando esse mais fininho, mas ele tem outros tamanhos. E esse aqui é da marca Sinoart, mas tem qualquer marca, serve, tá bom? E para apontar ele, eu indico vocês usarem uma lixa. Foi até a minha sobrinha que me indicou, a Isa, é nóis. Ela me indicou, quando for apontar, não usar apontador, e sim usar lixa de unha mesmo, para deixar a pontinha bem lisinha. Beleza, gente? E o compasso, gente. Esse compasso eu tenho desde a época que eu estudava, e eu uso ele até hoje. Então você que não tem muita firmeza ainda nos traços, não consegue ainda desenhar as formas, principalmente, como que se fala? Círculos. Então você pode utilizar o compasso. Eu uso em vários desenhos que eu faço, que eu preciso de um círculo bem certinho, eu utilizo o compasso, gente. Então, se você tiver aí da época que você estudou, se você ainda estuda, utilize o compasso também. Ele vai te ajudar em várias formas para os seus desenhos. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essas formas para a gente construir os nossos desenhos, tá bom? E agora, para finalizar, até vai ficar engraçado, são canetas finalizadoras. Então, para a gente finalizar os materiais, a gente vai falar um pouquinho sobre canetas finalizadoras. Deixa eu empurrar os outros materiais aqui. Canetas finalizadoras, vocês já viram aí nos meus desenhos, quem acompanha aqui o canal, que eu gosto de utilizar para ressaltar o lápis, porque eu acho que o lápis fica muito apagadinho. Então, conforme eu vou colorindo, o lápis meio que some e se sobressai o material que eu usei, seja uma aquarela, seja uma Copic. Então, o lápis ele fica quase que nada. Então eu gosto de reforçar com a caneta finalizadora. E eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas assim, para você começar, não precisa ter. Você pode muito bem ter um resultado muito legal forçando um pouquinho mais uma lapiseira 07, que é um pouco mais grossa, e tendo um resultado muito parecido. Você que está começando não precisa investir em coisas caras, lembra disso sempre. Eu tenho essas marcas aqui, eu vou falar um pouco delas, que são as que eu mais gosto de utilizar. E não lembro muito os valores, eu vou tentar localizar elas para deixar aqui na descrição para vocês. Mas são um pouquinho mais salgados, mas duram bastante. Então, uma que você compra e você já vai usar bastante. Então, o básico do básico é você ter uma preta com um tamanhozinho, um tamanho tal, legal para você conseguir fazer qualquer tipo de desenho, tá bom? Então, falando um pouquinho das Staedtler, eu tenho dois tamanhos, que é a 01 e a 05. A 01, ela é um pouquinho mais fina, ela é bem mais fininha. E a 05, ela é um pouquinho mais grossinha. Então, eu gosto de utilizar no contorno do desenho. Vocês que me seguem aqui, vocês sabem que eu gosto de fazer isso.
E uso ela para contornar partes mais de dentro do desenho, que é a mais fininha. Aqui eu tenho a outra marca, que é a da da Unipen. Eu não lembro o preço delas, como eu falei, eu vou procurar aqui pra deixar pra vocês, mas ambas são um tom mais fininho, assim. Essa aqui é um pouquinho mais grossa e essa aqui é extremamente fina, adoro ela pra finalizar cabelo. Ela fica bem legal no cabelo. Eu tô até meio preocupada que as pontinhas parece que estão afundando, eu uso muito em folha de gramatura 300 e ela estraga um pouco a caneta. Então fica uma dica aí pra vocês também não forçar muito o punho pra você não perder logo sua caneta, porque eu sinto que logo eu vou perdê-las. Ai, Deus. E nós temos também essa marca aqui, que é a Micron e uma da Pigma. Então, na verdade, tenho duas marcas aqui, é que elas pareciam iguais, mas não, gente. Uma é da Micron e uma é brush da Pigma. Essa da Pigma, ela é brush mesmo, então ela é com uma ponta mais levinha, mais soltinha. E é legal pra fazer lettering ou pra colorir alguma coisa. E essa daqui é a ponta mais fininha e ela é da cor marronzinha. Então eu uso ela às vezes pra fazer rosto. Não sei, eu uso pouco ela, mas eu tento usar pra fazer mais rosto, traços que eu quero deixar um pouquinho mais pro lado do marrom. Mas essas são as marcas que eu uso. E sempre lembrando vocês não precisam investir em coisas caras, tá? Vocês podem investir no que vocês puderem ou usar o que vocês têm em casa. E aí, miguxos, o que vocês acharam desse vídeo? Tentei trazer todos os materiais que eu uso e também falei muito dos materiais básicos que você precisa ter em casa. Então eu acho que agora você já tem um norte aí para quando a gente for fazer um vídeo. Começando com todas as ideias de desenho, treinos e tudo mais, agora você já sabe por onde começar, certo? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você tem algum material que você quer testar, que você ficou curioso também, deixa aqui nos comentários pra mim. E não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like, que isso me ajuda muito a divulgar o canal e a gente crescer e trazer muito mais conteúdos pra vocês, beleza? E é isso, até o próximo vídeo. Besitos, tchau, tchau! Ah, me segue nas redes sociais também, não esquece, porque eu já esqueci de falar milhões de vezes. Mas é isso, me segue lá, Majô Ilustra, em todas as redes sociais. Beijo, tchau!